Bom dia, turma. Vamos dar início a mais uma aula de ensino religioso. Na aula de hoje nós vamos continuar falando ainda sobre a questão da alimentação saudável, a questão dos bons hábitos, e aí nessa questão dos bons hábitos está incluída a alimentação saudável. Na aula passada nós falamos um pouco sobre a alimentação saudável, só que hoje nós iremos aprofundar mais e eu irei trazer para vocês aqui e explicar mais detalhadamente 10 passos que contribuem para uma boa alimentação, para uma alimentação saudável. Então nós iremos ver mais detalhadamente quais são esses passos, são 10 passos bem detalhados que falam sobre a questão de uma boa alimentação, de se ter uma boa alimentação. Observem comigo aí, acompanhem comigo a apresentação do slide e acompanhem a leitura também. Os 10 passos para uma alimentação saudável. Então aí, quais são esses 10 passos? O primeiro, faça pelo menos 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, e 2 lanches saudáveis por dia. Não pule as refeições. Aqui ele está dizendo que para se ter uma alimentação saudável, é necessário se ter pelo menos 3 refeições, o café da manhã, o almoço e o jantar. E entre essas refeições é necessário também ter lanches saudáveis, ou seja, entre o café da manhã e o almoço um lanche saudável, e entre o almoço e o jantar um lanche saudável também. É claro que a gente sabe que existem pessoas que não têm condição financeira de se alimentarem 5 vezes ao dia, de terem café da manhã, um lanche, almoço, um lanche e o jantar. A gente sabe muito bem que existem pessoas que não têm essas condições, mas existem pessoas que têm condições financeiras, e também não são só condições financeiras, existem locais onde as pessoas moram que talvez não tenham a oferta desses produtos saudáveis. Mas se as pessoas têm condição financeira e no local onde elas moram existe essa possibilidade, então é recomendável que se façam 5 refeições diariamente. É o primeiro passo para se ter uma alimentação saudável, se alimentar 5 vezes durante o dia, e é claro que alimentações saudáveis. O segundo passo que está aí, inclua diariamente nas refeições 6 porções dos grupos dos cereais. O que são cereais? O que é que se encaixa em cereal? Aí eu coloquei aí dentro desses parênteses para vocês entenderem. Arroz, milho, trigo, pão e massa. Tudo isso aí deve ser incluído nas suas refeições. Pelo menos 6 porções de cereais diariamente. Tubérculos, como por exemplo batata e raízes, como mandioca, macaxeira, aipim, de preferência os grãos integrais e os alimentos naturais. Ou seja, aqui no segundo passo ele já está dizendo mais detalhadamente quais são alguns alimentos que são necessários nós ingerirmos durante o dia. No primeiro passo ele fala a quantidade de refeições, no segundo ele fala alguns alimentos que são essenciais, necessários nós consumirmos durante o nosso dia a dia, o arroz, o milho, o trigo, as massas, a macaxeira, por exemplo, e a gente tem que tem que escolher ingerir grãos integrais, e alimentos naturais. O passo número 3, coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras, como parte das refeições, e 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e nos lanches. Aqui uma questão muito importante para se ter uma alimentação saudável, que seria a ingestão de legumes e frutas. É necessário pelo menos 3 porções de legumes e verduras diariamente. A gente também sabe que existem algumas localidades, algumas cidades ou alguns locais da zona rural onde as pessoas não têm acesso a esses alimentos. Talvez ela não tenha sido ensinada desde criança a comer legumes e verduras, e aí isso se torna um problema no futuro, porque no futuro, quando aquela criança cresce, ela não tem esse costume, então ela não vai querer ingerir legumes e verduras, e a ingestão de legumes e verduras ela pode contribuir muito para a questão da nossa saúde, ela influencia muito a questão da boa saúde, de uma vida saudável. O passo número 4, coma feijão com arroz todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana.
Esse prato brasileiro é uma combinação completa de proteínas e bom para a saúde. Uma questão muito importante aqui, um alimento muito importante, é o passo número 5. Talvez esse aqui todos tenham acesso, ou quase todos tenham acesso ao feijão e ao arroz. Então é muito importante comer feijão e arroz todos os dias. Ele diz aí, ou pelo menos uma vez por semana, se não é todos os dias, de segunda a segunda, né? Segunda a sexta, sábado e domingo, se não é todos esses dias, pelo menos 5 vezes por semana. É necessário ingerir feijão e arroz, ou seja, pelo menos no almoço. Pelo menos no almoço é essencial, porque como vocês sabem, eu não sei se na família de vocês é assim, mas com certeza em algumas famílias as pessoas almoçam a comida normal, feijão e arroz, carne, macarrão, essas coisas, e geralmente algumas famílias no jantar elas se alimentam com uma comida mais leve, né? Pode ser um cuscuz, um suco, um café, uma tapioca, um pão. Então o que ele está querendo dizer? Que pelo menos no almoço as pessoas devem fazer a ingestão de feijão e arroz, porque ele é uma comida muito saudável, né? Completa de proteínas, e proteínas faz bom para a nossa saúde. O passo número 5: consuma diariamente 3 porções de leite e derivados e 1 porção de carnes, aves, peixes e ovos. Retire a gordura aparente das carnes e a pele das aves antes da preparação. Torne esses alimentos mais saudáveis. Ou seja, é necessário também consumir diariamente 3 porções de leite e derivados. Quando ele está falando de leite e derivados, ele não está se referindo a você tomar leite manhã, tarde e noite, não. Ele está dizendo que é necessário fazer a ingestão de leite e seus derivados. O que são os derivados do leite? Queijo, iogurte, coalhada, essas coisas. Então é necessário para se ter uma boa alimentação, além do leite, os seus derivados, e isso deve ser feito, ser ingerido pelo menos 3 vezes diariamente, e 1 porção de carne, uma porção de carne diariamente, porque a carne ela contribui muito, ela é rica em proteínas e ajuda ao nosso organismo, ela contribui para se ter uma boa alimentação, para se ter uma vida saudável. Quais as carnes? De aves, peixes ou ovos, porção de carnes, aves, peixes ou ovos, que são muito nutritivos e contribuem bastante para a nossa vida. E como vocês viram aí, antes de se preparar essa carne, é necessário retirar a gordura dessas carnes e também a pele, antes de preparar, para que esse alimento se torne cada vez mais saudável. O passo número 6: consuma no máximo 1 porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. Fique atento aos rótulos dos alimentos e escolha aqueles com menores quantidades de gorduras trans. Aqui uma questão muito importante, que seria consumir o mínimo possível de gorduras, porque como vocês sabem, as gorduras elas não fazem muito bem ao nosso organismo, Se você não dá para você fugir desse consumo de gorduras, então você deve consumir no máximo 1 porção de gordura por dia. Qual é a gordura? Todas, as gorduras vegetais, azeite, margarina ou manteiga, tudo, só 1 porção diariamente, Evitar o máximo possível o consumo de gorduras. E gorduras trans, que são muito prejudiciais à nossa saúde, devem ser evitadas a todo custo. Então, antes de você comprar um alimento no supermercado, você deve conferir o rótulo para ver se ele não tem na sua composição gorduras trans. Se tiver, você procura substituir aquele alimento por um alimento similar, para poder evitar o consumo dessas gorduras trans, que são muito prejudiciais ao nosso organismo. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar ele aqui e vou gravar um próximo vídeo para poder explicar os 4 últimos passos que tem aqui para vocês entenderem os benefícios de se ter uma alimentação saudável, uma vida saudável. Na próxima aula eu continuo. Até a próxima aula, viu, galera?